Fala aí galera, para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma garota super random. Olha só, gente. Então bora. Olá, youtubers. Eu sou a Irene. Tenho 18 anos e não... Oi, Irene. Eu tenho... Oi, Irene. Eu tenho... Meu nome é Vinícius. Eu tenho 770 mil anos. Brincadeira, tenho 8. Há muito tempo atrás eu tinha um namorado, o Charlie. Eu também tive um problema. O Charlie manteve contato com a ex-namorada dele. E ele não escondeu isso de mim. E então houve uma explosão. De verdade. Bom, agora eu não tenho nem namorado e nem problema. Ai, meu Deus, gente, cortar o vídeo, tô com preguiça. Você possa me ajudar com isso. Então, o Charlie e eu fomos um casal por cerca de 6 meses e tudo era perfeito. Ele era fofo e me tratava muito bem e eu realmente gostava dele. Mas todos os dias da semana eu ficava louca, porque depois das aulas o Charlie ia ao laboratório da escola para trabalhar em um projeto de química extremamente longo e demorado. Você pode perguntar, o que havia de errado nisso? Era um projeto em que ele começou a trabalhar com a sua ex-namorada, Alice. Bem, na época em que ela ainda era a namorada dele. E então eles terminaram e deixaram de ser um casal, mas continuaram trabalhando juntos nesse projeto. Por favor, me diga, isso é normal? Porque eu pessoalmente não acho. Toda vez que o Charlie ia ao laboratório, ele me assegurava que não havia nada entre a Liz e ele. Nada pessoal, apenas negócios. Mas eu ainda não conseguia entender por que ele não podia se juntar ao projeto de outra pessoa ou iniciar um novo. Ele não entendia como eu me sentia quanto a isso? Quase todos os dias eu perdia a paciência e de vez em quando até começava uma briga. Finalmente, quando não aguentei mais, disse a ele que queria acompanhá-lo ao laboratório para poder ver com meus próprios olhos o que eles realmente estavam fazendo ali. O Charlie ficou furioso, mas eu fui, para dizer o mínimo, persistente. Então, na vez seguinte, fomos ao laboratório juntos. Honestamente, quando chegamos, me senti ridícula. Como eu imaginava que isso iria se desenrolar? Os dois iriam simplesmente se ver, se beijar e se abraçar, enquanto eu os afastava furiosamente um do outro? Tão tola! Mas agora não havia saída para mim. Então, depois que o Charlie apresentou a Liz e eu uma a outra, peguei meu e-book e me sentei desafiadoramente em um canto de onde podia vê-los o tempo todo. Bom, não havia nada para olhar. Eles realmente estavam trabalhando em algumas bobagens químicas, mal trocando algumas palavras por hora. Era tão chato que eu mal conseguia manter os olhos abertos. Tentei me concentrar na minha leitura. Depois tentei contar alguns frascos em um gabinete do laboratório, mas ainda assim acabei cochilando. Bum! Sim, foi uma explosão e me acordou. Bom, talvez não tenha sido tão ruim quanto pareceu para mim no meio da minha soneca, mas ainda assim foi um barulho muito alto. Vi o fogo e a Liz, que correu para o Charlie com o extintor nas mãos. Como descobri mais tarde, ela pediu para ele drenar alguns reagentes para a pia e algo deu errado. Eu nunca tive aulas de química, então tenho uma ideia muito vaga do que exatamente aconteceu e por quê. Mas uma coisa estava clara para mim. A Liz era culpada. Ela se esqueceu de avisar o Charlie que esses reagentes tinham que ser drenados de alguma maneira especial. Depois de um breve pânico, alguém entrou. Ligamos para a emergência e logo uma ambulância chegou levando o Charlie para o hospital. E nós duas fomos com ele. A Liz ficou muito chateada com o que aconteceu. Ela se culpou e sentiu pena do Charlie. Mas você sabe o quê? Nos sentamos na sala de espera conversando. E de repente percebi que todo o meu ciúme era completamente em vão. A Liz, é claro, estava preocupada com o Charlie. Mas estava muito claro, ela não estava apaixonada por ele. E outra coisa de repente ficou clara para mim. A Liz era tão legal e fofa. Enquanto o Charlie estava no hospital, a Liz e eu o visitávamos quase todos os dias. Eu, porque era namorada dele, e ela, porque eles estavam trabalhando naquele projeto juntos quando Charlie se queimou, e a culpa era dela. Mas, depois de um tempo, percebi que toda vez eu ia ao hospital para me encontrar com a Liz e passar um tempo com ela no meu caminho de volta. Você me entende? Era como se eu ainda amasse o Charlie, mas no fundo quisesse que ele ficasse no hospital o maior tempo possível para que eu pudesse ver a Liz todos os dias.
Tentei esconder meus sentimentos absurdos pela Liz, mas parecia que ela não sentia nenhum desconforto. Ela, de bom grado, conversava comigo, muitas vezes me abraçava, colocava seu braço em volta dos meus ombros e não tinha pressa em me soltar. Um dia, quando estávamos junto com o Charlie no seu quarto de hospital, ela sugeriu que eu fosse ao laboratório para ajudá-la no projeto enquanto o Charlie estivesse se recuperando. O Charlie não tinha nada contra isso. Ele estava até feliz. Nada pessoal, apenas negócios. Quando o Charlie saiu do hospital, eu já estava tão absorvida na minha amizade com a Liz, que meu namorado havia se mudado para algum lugar distante no fundo da minha consciência. Ele ainda estava muito deprimido com o que havia acontecido com ele, ou ele não percebeu que havia algo errado comigo, ou simplesmente não queria resolver as coisas. Não subestime esse fugitivo. Vamos pegá-lo. Coisas comigo. Mas uma vez, quando prometi ir à sua casa para uma noite romântica com comida chinesa e um filme a que ele queria que eu assistisse, fiquei tão empolgada conversando com a Liz nas redes sociais que acabei por me esquecer dos nossos planos e não apareci. Então o Charlie me ligou e, infelizmente, admitiu que aparentemente algo não estava bem entre nós e que deveríamos dar um tempo. Para ser sincera, eu fiquei bastante aliviada. Mas daí, outro problema surgiu. O Charlie voltou ao projeto de química da escola e meu ciúme voltou. Mas desta vez eu estava enlouquecendo não por causa do Charlie, mas por causa da Liz. Durante essas várias semanas que passei no laboratório ajudando a Liz, me acostumei a pensar nesse projeto como nosso. Mesmo que eu fosse muito ruim em química e só fizesse companhia para a Liz enquanto ela trabalhava. E agora eu odiava vê-los juntos quando estavam inclinados quase lado a lado acima daqueles frascos e não conseguia esconder minha irritação. Eu disse algo desagradável para o Charlie uma vez, depois outra vez, e finalmente um dia ele não aguentou e me lembrou dizendo que eu tinha ido para ajudá-lo, mas que ele não precisava mais da minha ajuda. Em suma, ele disse que eu deveria ficar longe do laboratório. Eu não esperava por isso e fiquei muito chateada. Mas quando conversei com a Liz por telefone, ela me garantiu que tudo isso não significava nada e que poderíamos nos encontrar em qualquer outro lugar, a qualquer momento, apenas nós duas. Ela era tão legal que de repente senti uma vontade de abrir meu coração para ela. Eu disse que a amava, e não apenas como amiga. E eu não poderia ter antecipado a reação da Liz. De maneira muito gentil e calma, ela me disse que havia percebido tudo há muito tempo e que precisávamos nos encontrar e pensar sobre o que poderíamos fazer sobre isso. Eu não conseguia acreditar que poderia ter tanta sorte. Eu estava tão feliz. E então, ela disse que também deveríamos pensar em como explicar tudo para o Charlie. Quando ela o mencionou, fiquei com raiva e disse que não era da conta dele e que ele podia fazer o que quisesse, mas que eu não havia pensado em voltar para ele. Então, a Liz e eu concordamos que ela me mandaria uma mensagem mais tarde, me dizendo onde poderíamos nos encontrar para discutir tudo. E ela me desejou boa noite. Ela me chamou de garota encantadora. E eu fiquei tão feliz e inspirada que não consegui dormir a noite toda. O dia seguinte era domingo. Acordei à tarde e uma mensagem da Liz já estava me esperando. Ela me disse onde deveríamos nos encontrar. Eu conhecia esse lugar. Era uma aconchegante cafeteria romântica. Agora eu tinha certeza. A Liz também sentia algo por mim. Eu tinha namorado vários caras antes do Charlie e nunca pensei que eu poderia ter uma namorada. Era tão empolgante. Cheguei ao café 10 minutos antes do horário, mas a Liz já estava lá e acenou para mim. Mas quando me aproximei, vi que ela não estava sozinha. O Charlie estava sentado diante dela e, ai meu Deus, ele estava segurando a mão dela que estava sobre a mesa. Eu literalmente congelei. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E a Liz continuou a sorrir para mim muito docemente. Com aquele sorriso doce, ela disse ao Charlie: "Agora solte meu braço." Havia algo estranho na voz dela. E vi que o Charlie agora também não entendia nada. E a Liz disse que agora que finalmente nos reunimos nesse lugar maravilhoso, deveríamos conversar. Ou melhor, ela tinha algo para falar para nós. Ela pegou seu smartphone e colocou a gravação da minha conversa com ela, onde eu disse que a amava e falava mal do Charlie. E depois colocou a gravação da conversa com o Charlie, onde ele pediu a Liz para que ela voltasse para ele.
e disse que se arrependia de tê-la deixado por aquela psicopata da Irene, que era eu. E depois disso, Alice levantou e saiu. Não sei por que ela tinha tanta certeza de que a sua vingança complexa funcionaria e que o Charlie e eu não gostaríamos de nos ver nunca mais. Talvez, além de química, ela também gostasse de psicologia. Mas ela calculou tudo absolutamente certo. Depois de tudo que aconteceu, o Charlie e eu literalmente não aguentamos mais nos ver. Mesmo tentar seria inútil. Talvez se a Liz nos dissesse o que cada um de nós disse a ela, tudo poderia ter melhorado de alguma forma. Mas não depois que ouvimos tudo isso com nossos próprios ouvidos. Deixamos o café em direções diferentes, sem sequer dizer tchau um ao outro. E você sabe, ainda não consegui superar completamente essa história. Continuo pensando sobre isso de novo e de novo. E ainda não consigo descobrir quem é o culpado. De vermelho. Ah, é só pra mim então. Terminaram. Não importa o quão importante o projeto fosse para ele, ou a Liz era a única que deveria ser culpada. Não vamos esquecer, ela se certificou de que o Charlie, que certa vez a deixara, me deixasse também. E já não sei se a explosão no laboratório foi um acidente. Será que ela planejou isso também? Por favor, me ajude a descobrir essas coisas e escreva a sua opinião sobre a minha